Meus irmãos, os irmãos vão entrando aí e vão me dizendo se nós estamos sendo ouvidos, por favor, se está tudo bem, se nós estamos com som, tudo em paz. Estamos com som aí? Você vai dizendo aí para mim, por favor. Vai colocando aí, ok, se nós estamos com som. O irmão Júnior colocou ali. Agora sim, Caliana. Deus abençoe a Caliana, o Robson. Tudo em paz, irmãos? Amém. Amém. Vocês ouviram a leitura inicial? Me digam aí para que a gente possa retomar, se os irmãos não ouviram a leitura inicial. Me ajude aí, Júnior, se foi ouvido a oração inicial, a leitura inicial. Me digam aí, por favor, se tudo isso aconteceu. Amém. Então vamos dar continuidade. Abra os que possuem os salmos e hinos. Vamos cantar ao Senhor o cântico 44. Cântico 44, irmãos, do nosso Salmos e Hinos, um cântico bastante conhecido da congregação, bastante conhecido da nossa igreja. Nós vamos louvar a Deus com esta canção. É um dos cânticos preferidos da irmã Thelma, esposa do diácono José. Vamos louvar a Deus com essa canção? Amaste a mim, Senhor, ainda cintilante, a luz onde era os céus, ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxera a terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Amaste a mim, Senhor, também quando imolado em afrontosa cruz, o meigo Salvador tomou-me para si, salvou-me do pecado, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que imenso amor! Amaste a mim, Senhor. Pensei quando em meu peito entrou a eterna luz, o meu Consolador, e com tesouros mil o teu favor perfeito trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que insigne amor! Não cessa o teu amor, porque jamais o inferno e o mundo poderão falais vontade opor ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor! É sempre todo amor. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Jesus é bom e a sua misericórdia, nos diz a Santa e Sagrada Escritura, dura para sempre. 466, vamos louvar a Deus
eu gosto muito desta canção. É uma canção que gosto muito. Um pendão real vos entregou o rei. Um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em todos defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do grande usurpador. Revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem de Cristo ao lado há de esmorecer e a luta desertar, lá do céu não há de o prêmio receber, que os crentes vão ganhar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eia, pois sejamos a Jesus leais e ao seu real pendão, os que na batalha olhem os lauréis, com Cristo reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Aleluia! Glória ao nome de Jesus Cristo, que é Rei em toda a terra. Eu quero convidar você, por favor, a abrir a santa, bendita e sagrada Escritura em Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses. Diz assim a Sagrada Escritura, carta de Paulo aos Colossenses, irmãos, capítulo 2, versículo 8. Versículo 8. A Bíblia diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também em Cristo estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial,
removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos orar? Amado Senhor, em o nome de Jesus Cristo, dedicamos a Ti a nossa vida e desejamos ardentemente viver a Tua vontade, viver o Teu querer. Embora falhemos em alguns instantes, embora por muitas vezes não possamos cumprir este propósito por conta da nossa limitação, mas Senhor, queremos agradecer-te, queremos louvar-te, queremos bendizer-te pela restauração, queremos bendizer-te, Senhor, pela ressurreição, queremos bendizer-te pela justificação, queremos bendizer-te pela vocação. Ó Deus, obrigado por ter o Senhor nos resgatado e ter nos colocado no reino do Filho do teu amor. Bendito seja o teu nome para todo o sempre, ó amado Jesus Cristo, porque o Senhor padeceu naquela cruz para justificar-nos, para nos conceder vida e vida em abundância. Por esta razão nós adoramos o teu nome, por essa razão nós nos prostramos diante de ti e dizemos que a nossa vida, Senhor, é para a tua glória, é para o teu louvor, é para enaltecimento de ti mesmo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Vamos continuar adorando ao nosso Senhor com cânticos de adoração. Maritana, irmão Josirã, estarão enaltecendo ao nosso Deus. Amém, amados. Pai do Senhor, vamos bendizer ao nosso Deus, dizendo que Ele é grande e Ele é digno de ser adorado em nome de Jesus. É o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Aleluia. Alegria de toda a terra. Grande, tão grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia. Engrandecido é o teu nome, Jesus. Bendito sejas para todos sempre. Que a tua graça repouse sobre nós. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia. Aleluia. Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor. Digno és de glórias e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes.
e glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outra além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, aleluia, a Ele ministramos o louvor, exaltamos a ti, ó Rei Jesus, exaltamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos o nosso ser, consagramos todo o nosso ser a ti. aleluia. O Senhor é bondoso, o Senhor é bendito, o Senhor é grande. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você, por favor, neste momento, a abrir a Santa e Sagrada Escritura, na Santa Lei do Senhor. Vamos fazer a leitura da lei. Êxodo, irmãos, por favor, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Êxodo 20, do verso 1 ao verso 17. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Então eu vou ler um versículo e você na sua casa lê o verso seguinte junto com a minha família que aqui está. Então eu vou ler um verso, minha família lerá o verso seguinte e você juntamente com eles estará lendo na sua casa também, no nome de Jesus Cristo. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira
e a quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos todos? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Bendito Rei de Israel, a ti a glória, a ti o louvor, a ti a exaltação para todo o sempre. Pecamos, Senhor, porque, como já dissemos, somos limitados, falhos, e por conta de nossa limitação nós não conseguimos ser aquilo que deveríamos ser e que o Senhor exige que nós sejamos, santos como o nosso Deus é santo. Todavia, respaldamo-nos na justiça de Cristo e compreendemos que já não há condenação, porque não estamos mais em nós mesmos, não confiamos nos nossos méritos, mas estamos em Cristo Jesus, de sorte que nenhuma condenação há para as nossas vidas. Obrigado pelo teu perdão, obrigado pela salvação em Cristo, que a tua bondade repouse sobre a tua igreja de maneira surpreendente e que no nome de Jesus Cristo os teus filhos, Senhor, possam ser atraídos cada dia mais a ti, a fim de compreenderem a tua vontade, a fim de compreenderem o teu querer, a fim de compreenderem qual é a vontade soberana de Deus para aqueles que o seguem. Seja sobre nós, Senhor, a tua bondade, seja sobre nós a tua verdade, seja sobre nós o teu querer, em nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Josiran ainda irá louvar ao Senhor com uma canção belíssima. Eu gosto muito dessa canção. Deus enviou seu Filho amado. Nós vamos ouvir. Que Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu
capítulo 3 de Colossenses, a Sagrada Escritura nos diz assim, capítulo 3: portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Amém. Amém. Senhor amado, queremos nesse instante colocar diante de Ti a vida do rebanho que o Senhor tem colocado sob nossa responsabilidade. Todos estes que nesta noite estão junto conosco, que estão interagindo, ó Pai, e que dependem absolutamente do Senhor. Como temos dito nesta live, somos limitados e reconhecemos a nossa limitação. Mas queremos pedir ao Senhor que o Senhor esteja concedendo-nos sobriedade, que o Senhor fortaleça o nosso coração, fortaleça a nossa fé. Rogamos que o Senhor ilumine a nossa mente, ó Deus, para que nós possamos nos achegar a Ti e que possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem falado para aqueles que são Teus. Desperta a Tua igreja, Senhor. Desperta o Teu povo no nome santo de Jesus Cristo. Tem misericórdia daqueles, ó Senhor, que Tu tens chamado para o louvor da Tua eterna glória. Causa, Senhor, um avivamento que traga arrependimento aos corações, pois este é o verdadeiro arrependimento, este é o verdadeiro avivamento, este é o verdadeiro mover de Deus, esta é a verdadeira ação poderosa, soberana, sobrenatural do Espírito Santo. Meu Deus, desejamos esta Tua ação sobre nós. Desejamos que a nossa espiritualidade ela seja modificada. Desejamos, Senhor, que o desejo por Ti ele cresça em nosso coração, cresça em nossa vida e que nós sejamos inundados por Ti de maneira absoluta, ó Pai, de forma tal que, em primeiro lugar, o Senhor esteja. Que a primazia da nossa vida seja, de fato, o Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Queremos Te pedir perdão, queremos rogar ao Senhor perdão pelas nossas falhas, perdão pelas nossas culpas, perdão pelas nossas transgressões, perdão, Senhor, pelos caminhos que nós temos tomado, perdão, Senhor, pelas atitudes que muitas vezes, Senhor, nós praticamos e não deveríamos praticar. Mas perdoa-nos, Senhor, por desanimarmos mesmo sabendo que o Senhor é grande, mesmo sabendo que o Senhor está acima de tudo e de todos. Visita o Teu povo, cura-nos, ó Pai, espiritualmente, cura-nos, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, fisicamente, ministra sobre nós a Tua bondade para todo o sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Meus amados, eu quero convidar os irmãos, por favor, a abrirem a santa, bendita e sagrada Escritura em Atos dos Apóstolos, livro dos Atos Apostólicos, no capítulo de número 2, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Por favor. Quero ler um texto que é bastante conhecido dos irmãos. Particularmente, gosto demais desse texto.
Sou voltado para esse texto, amo esse texto, pois ele nos fornece algo tremendo da parte do Senhor, lições imprescindíveis para as nossas vidas. Reparem, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Versículo 42. A Sagrada Escritura diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amado Rei, suplicamos a Tua bondade sobre nós neste momento. Rogamos que o Senhor esteja iluminando a nossa mente, pois sem esta iluminação, sem esta ação do Teu Santo Espírito, não há probabilidade alguma de que venhamos compreender de maneira correta a Sagrada Escritura. Precisamos de Tua revelação, Senhor. Precisamos de que o Senhor haja em nós. Mas também rogamos que o Senhor prepare o nosso coração para receber a Tua palavra. Que o Senhor conceda-nos graça para que nós possamos guardá-la, a fim de praticá-la todos os dias da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a sermos sóbrios, a sermos coerentes, a sermos conscientes e fiéis praticantes daquilo que o Senhor nos ensina, no nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, a conclusão do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos nos conduz, irmãos, a um grande aprendizado a respeito da vida da igreja. E este aprendizado que os versos 42 até o verso de número 47 nos traz, irmãos, ele é pertinente para o momento que nós estamos vivendo. É pertinente, irmãos, para expormos aquilo que nós desejamos expor neste momento e dentro da perspectiva que nós colocamos para os irmãos. Queremos observar, irmãos, queremos entender como resistir aos falsos mestres e aos seus ensinos num momento tal como este que nós estamos vivendo. Sendo assim, meus queridos, a primeira coisa que preciso salientar, a primeira coisa que preciso lhe fazer entender é que sempre, irmãos, sempre existiram aqueles que se infiltraram ou que, por uma ação maligna, são infiltrados na vida da igreja. Esse povo sempre existiu. Isto sempre aconteceu na vida da igreja, na história da igreja. Vou repetir. Sempre existiu, irmãos, na vida da igreja. Sempre existiu na história da igreja aqueles que se infiltraram ou que foram infiltrados por uma ação maligna na vida da igreja. Uma segunda coisa que devo lhe dizer e que você precisa compreender juntamente comigo, irmãos, é que estas pessoas, irmãos, estas pessoas sempre serão nada menos que instrumentos de destruição, instrumentos de sabotagem dos projetos de Deus para a igreja.
É isto que essas pessoas são, é isto que essas pessoas representam. Elas representam exatamente isso. Elas desejam sabotar, elas desejam, irmãos, destruir os projetos de Deus para a igreja dele. Em Atos, no capítulo de número 5, irmãos, isso é notório, isso é perceptível. Se você abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5 e a partir do versículo 11, você vai ver a história de Ananias e Safira. E é interessante observar aquela história, porque aquelas pessoas, elas faziam parte da igreja. Elas estavam dentro da igreja. E quando nós observamos o contexto daquilo que está acontecendo ali, nós observamos, irmãos, que naquela perspectiva, dentro daquele momento, o inimigo, irmãos, ele tenta destruir os projetos, ele tenta destruir, irmãos, a ação da igreja, de dentro da igreja para fora. Ora, o inimigo já vinha atacando a igreja de fora para dentro. Mas agora, a partir do capítulo 5, você vai ver um ataque do inimigo que sai de dentro da própria igreja, irmãos. Pessoas que estão lá dentro estão procurando destruir os projetos de Deus para a igreja. Quando Paulo escreve sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3, do verso 1 ao verso de número 9 de 2 Timóteo, capítulo de número 3, irmãos, Paulo afirma que nos últimos dias, irmãos, a ação destas pessoas que tentam destruir os projetos de Deus, destas pessoas que tentam sabotar, irmãos, aquilo que Deus está realizando na igreja, Paulo diz que estas pessoas, elas são comuns e corriqueiras dentro da igreja. Se você observar 2 Timóteo no capítulo 1, você vai ver Paulo dizendo assim a Timóteo: sabe, porém, isto, meu filho, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Repare como Paulo diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ele diz assim, olha, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Paulo diz que eles são cruéis, que eles são inimigos do bem. Paulo diz no versículo 4 que eles são traidores, que eles são atrevidos, que eles são infatuados, que eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E é interessante o versículo de número 5. Paulo diz assim: eles têm forma de piedade, no entanto, nega-lhes o poder. E sabe qual é o conselho de Paulo? O conselho de Paulo para Timóteo, irmãos, em relação a estas pessoas é: foge também destes. Porque Paulo vai dizer que eles estão se infiltrando nas casas, que eles estão querendo dissuadir, que eles estão querendo persuadir as pessoas para que elas possam viver os seus ensinamentos. E Paulo diz que eles procuram aqueles que são mais fracos. Versículo 10 e o versículo, ou melhor, segunda carta, irmãos, a segunda carta de João, João diz, irmão, no versículo 7 e no versículo de número 8, texto que o irmão Oswaldo Júnior, fez uma reflexão. Naquele texto, João, irmãos, exorta com relação a falsos mestres. E agora, segundo João, esses falsos mestres, eles também negam Cristo, porque eles negam que Cristo veio em carne. E João diz assim com relação a eles: porque muitos enganadores, reparem isso, irmãos, muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim, diz João, é o enganador, é o anticristo.
No versículo 10, então, versículo 11 de 2 João, João é enfático. E João aponta qual deve ser, irmãos, a nossa atitude em relação aos falsos mestres. Qual deve ser a nossa atitude, irmãos, em relação aos seus ensinamentos. No versículo 10, João diz assim, olha: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina. Que doutrina? A doutrina que João tem ensinado. A doutrina que os apóstolos têm ensinado. João diz: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, aí João diz assim, ó: não o recebais em casa. Misericórdia. Não o recebais em casa. Não lhe deis boas-vindas. Ou seja, não olhe para estas pessoas como se elas fossem verdadeiras, reais. Não. João não está dizendo aqui, irmãos, que é para a gente humilhar as pessoas. João não está dizendo aqui que é para escorraçar. João não está dizendo aqui que é para fazer acepção. João está dizendo, irmãos, que não é para tê-las como verdadeiros servos de Deus. Não é para dar ouvido aos seus ensinamentos. No versículo 11, João diz assim: porquanto aquele que dá boas-vindas a estas pessoas faz-se cúmplice das suas obras más. Diante disso, irmãos, a pergunta que devemos fazer é: por que então, pastor, essa atitude tão dura? Por que nós precisamos ser tão enfáticos com relação a estas pessoas? Por que devemos ser tão contundentes? E eu quero colocar aqui o porquê disso, irmãos. Primeiro, porque os falsos mestres, irmãos, com os seus ensinos deturpados, eles provocam uma desordem dentro da perspectiva elaborada por aqueles que são direcionados pelo Senhor. Eu vou repetir: os falsos mestres, eles causam desordem dentro da perspectiva que é elaborada por aqueles que são chamados por Deus para estarem à frente do rebanho. Os falsos mestres, irmãos, eles são ervas daninhas. Os falsos mestres, irmãos, eles envenenam a vida teológica, a vida espiritual da igreja. Os falsos mestres, irmãos, eles trazem prejuízos e eles deixam um enorme rastro de destruição. Por esta razão, irmãos, meu foco aqui é apresentar à luz do texto sagrado pelo menos 3 características que nos levam a perceber a evidência do Espírito Santo na vida de um salvo e, por assim dizer, na vida da igreja. 3 características, irmãos. Estou repetindo: 3 características, irmãos, que nos levam a perceber a evidência, a realidade, a veracidade da ação do Espírito Santo na vida da igreja. Observe o texto juntamente comigo, no nome de Jesus Cristo. Permita-me, por favor, fazer só mais um adendo em nome de Cristo Jesus. O texto aqui, irmãos, é escrito, o texto aqui é posto, irmãos, dentro da perspectiva de uma igreja que é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. O texto aqui, irmãos, de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, do verso 42 ao verso de número 47, fala-nos, irmãos, de uma igreja que recebeu o derramar do Espírito Santo. E esta promessa do derramar do Espírito Santo fora feita pelo próprio Senhor da igreja. Lá no capítulo de número 2 aqui, verso 1 ao verso 4, o Espírito Santo havia sido derramado sobre a igreja, irmãos. E este fato, a descida do Espírito Santo sobre os salvos, ocorre segundo a promessa de Deus, segundo a promessa de Cristo. E dentro daquele contexto, irmãos, as características que definem uma igreja conduzida pelo Espírito Santo, elas são absolutamente perceptíveis. Então veja comigo, por favor, o verso 42. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 42.
No verso 42, a Sagrada Escritura diz assim, no início do versículo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Percebe? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perceba aqui, irmãos. O que havia naquela igreja, sabe o que era? Adoração. A ação do Espírito Santo na vida da igreja, irmãos, é evidenciada através do interesse pelo aprendizado da palavra de Deus. Vou repetir para que você grave isso na sua cabeça. Perceba que a igreja aqui perseverava na doutrina dos apóstolos. Perseverava, era contínua, ela queria isso. A ação do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo levou os crentes, irmãos, levou os salvos, levou a igreja a ter interesse pelo aprendizado da palavra. Os novos convertidos, eles não eram avessos, eles não sentiam dificuldade em buscar aprender de Deus. E duas coisas aqui, irmãos, me chamam a atenção neste ponto. Primeiro, irmãos, é que eles desejavam aprender doutrina. E eu acho interessante que na maioria das vezes, irmãos, ou em sua totalidade, os falsos mestres, eles não querem aprender doutrina. Sabe por quê? Porque a primeira atitude que eles tomam, a maioria deles, vamos abrir a Bíblia, porque ela é um horóscopo, e aí vamos ver onde é que vai cair. 1, 2, 3 e já, plá. Não conhecem doutrina. É uma roleta russa. Vamos fazer um sorteio do que é que vai acontecer. Mas aquela igreja não, irmãos. A Bíblia diz assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não havia aversão ao intelectualismo. Não havia aversão, irmãos, à busca por conhecimento. Esse povo desejava aprender, e eles desejavam aprender doutrina. Segundo, irmãos, eles desejavam aprender o que é certo. Escute isso no nome de Jesus Cristo. Porque podemos, ou alguns usam a Santa e Sagrada Escritura para aprender, mas o que é errado, para fazer o que é errado. E as heresias surgem exatamente dessa forma. Eu não gosto do que o pastor está dizendo, eu não aceito isso, porque a minha interpretação é esta. E aqui, irmãos, à luz da Sagrada Escritura, não importa a minha interpretação ou a interpretação de outra pessoa. O que importa, irmãos, é o que a Bíblia diz, e não o que eu quero que ela diga. Eles desejavam aprender o que é certo. Por isso, perceba que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na doutrina dos apóstolos. E quem eram os apóstolos? Os apóstolos, irmãos, eram representantes legais de Deus. Vou repetir, irmãos, em nome de Jesus Cristo, e por favor me permita fazer isso, com muito respeito a você. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos, irmãos, eram representantes legais de Deus. Ou seja, eles não se intitularam apóstolos. Eles não se intitularam pastores. Eles mesmos não impuseram as mãos sobre a cabeça dizendo: nós somos. Não. Não foi uma junta de Zé Ninguém que disse a eles que eles eram apóstolos. Não foi uma turma de revoltados que resolveu se reunir e colocou um desses revoltados para estar mandando nos outros. Não. Foi diferente. Os apóstolos eram representantes legais de Deus. Foram escolhidos, irmãos, pelo próprio Cristo para dar continuidade à sua doutrina, para propagarem, e escutem, por favor,
propagarem como arautos o que haviam aprendido do próprio mestre. Sabe o que é que significa ser arauto? Ser arauto, irmão, significa apenas repetir, dizer em alto e bom som o que o rei havia dito, o que aquele que escreveu havia escrito. O arauto, ele apenas falava, ele dizia, sem aumentar uma vírgula, sem aumentar um ponto, sem aumentar coisa nenhuma, nem diminuir. Ele não fazia sua própria interpretação, ele lia o texto na íntegra. Ele repetia a mensagem na íntegra. Este era um verdadeiro arauto. E os apóstolos eram estes homens. Perceba que isso é uma característica. E aquela igreja, irmãos, desejava aprender dos apóstolos. A primeira carta de João nos dá uma luz com relação a isso, nos dá um norte e nos mostra algo fantástico. Se você puder estar acompanhando, faça isso. Primeira carta de João, no capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 3. João diz assim, ó: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Versículo 2, João diz assim: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Agora veja o verso 3, o que é que João diz aí? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão, diz João, é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Sabe quem era João? Apóstolo de Cristo. E João diz assim: o que vimos, o que ouvimos, o que apalpamos, é isso que nós anunciamos. Por isso que aquela igreja, irmãos, era uma igreja abençoada. Por isso que aquela igreja era uma igreja cheia do Espírito. Eu não estou dizendo que aquela igreja não tinha problemas, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aquela igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Porque aquela igreja, irmãos, buscava aprender o que é certo. Ela buscava aprender doutrina com os apóstolos. E talvez a indagação neste ponto, talvez a indagação hoje a respeito disto que estou falando é: o que é a verdade? O que é certo, pastor? O senhor está dizendo aí, pastor, que nós, como servos de Deus, o senhor está salientando que nós precisamos buscar o que é certo. Mas aí, pastor, eu estou lhe perguntando: o que é certo? Será, pastor, que aquilo que é certo para o senhor é certo para mim? Será que o que é certo para mim também é certo para o senhor? Olhe, pastor, o senhor precisa estar bem instruído com relação a isso, porque nem sempre a sua verdade é a minha verdade, nem sempre o que é certo para mim é certo para o senhor. Deixe-me dizer uma coisa: dentro do contexto odierno e pós-moderno, na maioria dos ciclos de ensino, de fato, não há verdade absoluta. Dentro do contexto pós-moderno, cada um possui a sua própria verdade. E é por isso que hoje nós temos uma baixa moralidade. É por isso que hoje nós temos nenhuma espiritualidade. É por isso que hoje, irmãos, nós vemos a coisa indo de mal a pior. É por isso que hoje nós temos visto tantas famílias destruídas. É por isso que nós estamos vendo, irmãos, tantas igrejas mendigando a palavra de Deus.
Por conta desse tipo de pensamento, irmãos, ao longo da história, houve muitos desvios da verdade. As heresias, irmãos, aconteceram justamente por conta deste tipo de pensamento. Dentro da Idade Média, irmãos, era isto que acontecia. A ortodoxia sem piedade, dentro do contexto odierno, irmãos, traz isso para a vida das pessoas. O pietismo, a piedade sem ortodoxia, irmãos. Uma piedade sem conhecimento. Eu sou espiritual. Olha, pastor, não toca em mim. Sabe por quê? Porque eu sou usado pelo Senhor. E o Espírito age em mim. Como se você não tem conhecimento de Deus? Como posso estar cheio de Deus se não conheço a Deus? Isso é contrário à Sagrada Escritura. Em contrapartida, irmãos, há um outro ponto que nós precisamos observar dentro deste contexto, irmãos. Porque para muitos aqui, irmãos, o que importa é esta luz interior. E foi dentro desta perspectiva que cresceu, meus queridos, o movimento liberal, exaltando a razão acima da revelação. Sou intelectual e a minha razão me mostra isso. Se eu não posso provar, não creio. Aí vem então, em contrapartida, o movimento neopentecostal, que exalta a experiência e rejeita a revelação. É por isso, irmãos, que nós oramos a Deus e nós pedimos a Deus que Deus nos torne sóbrio, que Deus nos torne lúcidos, que Deus nos conceda graça, que Deus abra os nossos olhos e que nós possamos ser dosados, que nós tenhamos, irmãos, como dizia Jonathan Edwards, luz na mente e fogo no nosso coração, que nós sejamos, irmãos, contundentes em nossa vida, ardentes em nosso amor pelo nosso Senhor, mas que a nossa mente esteja cheia do conhecimento soberano de Deus, para que não venhamos, irmãos, a viver em uma perspectiva distanciada de Deus. Amém. Na verdade, os desvios doutrinários, irmãos, eles ocorrem na maioria das vezes, quando as pessoas não querem aprender o que é certo. É por isso que ocorre problema. As pessoas não querem aprender o que é certo, não querem aprender no lugar certo e com quem é sério. É por isso que os falsos mestres, é por isso, irmãos, que os teleevangelistas, eita, está sendo gravado, estou frito. Por isso que os teleevangelistas têm ganho tanto, têm feito tantos lares sucumbir, porque as pessoas se deixam enganar por estas coisas. Perceba que este grupo, irmãos, aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Este grupo aqui tem um foco. E este foco foi designado por Cristo. Qual é o foco? Repare o versículo 42 do capítulo 2 de Atos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Conforme eu já frisei anteriormente, irmãos, a Escritura Sagrada afirma que estes homens, que os apóstolos, eles eram ou foram designados por Cristo para repassarem o seu ensino. Está lá em Mateus, no capítulo de número 28 e o versículo de número 20. Ide, ensinai, façam discípulos de todas as nações. Façam discípulos. Permita-me, por favor, com muito respeito, permita-me dar-lhe uma orientação neste momento no nome de Jesus Cristo. Escute, Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com a palavra, com aquilo que eu digo em nome de Deus. Estou dizendo, em nome de Jesus, você vai ganhar um carro.
Olha, eu estou dizendo em nome de Jesus, quando acabar essa live você vai ter uma surpresa. Deus não tem compromisso com isso não. Embora eu esteja usando o nome dele, Deus não tem compromisso com esse negócio não. Deus tem compromisso com a sua palavra, a sua palavra, e não com a palavra do pregador. Deus não tem compromisso com a palavra do profeta. Deus tem compromisso com a sua palavra, só com a sua palavra. Aleluia. Deus tem zelo pela sua palavra. Amém. Aqueles que são representantes fiéis de Cristo, irmãos, eles não mercadejam a palavra de Deus. Eles não usam a palavra de Deus, irmãos, para conquistarem o que eles querem. Eles não usam a palavra de Deus, irmãos, para ganhar dinheiro. Eles não usam a palavra de Deus para satisfazer as pessoas. Eles não usam a palavra de Deus para ganharem crédito com ninguém. Uma igreja fiel, irmãos, ela não pode mercadejar a palavra. Os apóstolos, irmãos, se achavam envolvidos na obra de ensinar um evangelho oral aos convertidos. No capítulo de número 6, versículo 1 e o versículo 2, nós vamos ver isso, irmãos. Não havia interesse neles por questões místicas, por experiências transcendentais. Não, eles não estavam preocupados com esse negócio. Eles não tinham compromisso com o êxtase. O interesse principal era aprender da palavra, através de gente comissionada por Deus. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Assim, meus queridos, nós aprendemos que é possível perceber a ação do Espírito Santo no seio da igreja através do interesse que esta igreja esboça em aprender da palavra. Percebemos a ação soberana do Espírito Santo, irmãos, na vida de pessoas, quando estas pessoas têm interesse, irmãos, em aprender a palavra de Deus. Este, meus queridos, é o primeiro passo. Este é o primeiro passo, a fim de que possamos resistir aos falsos mestres e aos falsos ensinos. John Stott, quando olha para esse texto, ele afirma que o Espírito de Deus, irmãos, ele leva o povo de Deus a se submeter à palavra de Deus. Mas há uma segunda coisa que o texto nos mostra aqui, e eu vou procurar ser mais breve. A segunda coisa que o texto nos mostra é que esta igreja aqui, irmãos, era uma igreja cheia de amor. E essa é a segunda característica. Perceba o texto, por favor, versículo de número 42 de Atos, capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Agora veja. E na comunhão, no partir do pão. Veja o versículo de número 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Agora veja 46. Diariamente perseveravam. Olha a palavra, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vejam agora, louvando a quem? A Deus, e contando com a simpatia de todo o povo. Agora veja, enquanto isto, sabe quem? O Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Em uma igreja, irmãos, cheia do Espírito, os irmãos se amam profundamente. Isto aqui é uma característica de quem é cheio do Espírito Santo. Na igreja de Jerusalém, irmãos, os irmãos, eles gostavam de estar juntos. Versículo 44 nos diz isso, irmãos. Eles estavam juntos, tinham tudo em comum. É fato, irmãos, que no verso 42 aqui, verso de número 42, o partir do pão está atrelado, irmãos, à ceia.
A ideia da ceia do Senhor está no verso 42. A ideia que aparece no verso 46 é diferente. Verso 46, quando diz que eles comiam as suas refeições de casa em casa, ali, irmãos, é uma confirmação de que eles possuíam unidade em Cristo. Lembra quando nós vamos ministrar a ceia? Aí a gente diz assim: se você está em comunhão com Deus e com os seus irmãos, com a sua igreja, você pode se tornar partícipe da ceia. Havia comunhão entre eles. E isto era visto, isto era explicitado, irmãos, através dessa comunhão que eles tinham. Tomavam as suas refeições dia a dia, em cada casa. Em cada casa, irmãos. A ideia que aparece, repito, no verso 46 é diferente da ideia que aparece no verso 42. Porém, uma ideia complementa a outra. Há uma continuidade daquela celebração. Há uma confirmação da unidade do corpo de Cristo, irmãos. Da comunhão de uns para com os outros. Mas o que desejo tornar em relevo, o que desejo colocar em relevo aqui, irmãos, é a ideia prevalecente. A ideia prevalecente aqui, irmãos, nestes versos, é perseverança. E eles tinham perseverança em aprender de Deus, mas eles tinham perseverança também na comunhão. A ideia aqui, irmãos, é de koinonia, é de koinos, é de algo que era comum, que eles praticavam constantemente. Esta comunhão, irmãos, entusiástica, era demonstrada, segundo o texto, por estes crentes, irmãos, no elo comum, no ato de cultuar a Deus de forma coletiva. Os crentes se reuniam em suas casas. Pois é, pastor. E por que é que nós hoje não podemos fazer? E quem disse que não pode? Lógico que pode. Devem fazer isso. Mas observe, irmãos, qual era a postura destes crentes. A Sagrada Escritura diz primeiro, irmãos, que eles se reuniam no templo para cultuar, para celebrar a ceia do Senhor, para celebrar as festas que eram comum àquela comunidade. Nos lares eles se reuniam para celebrar a comunhão entre eles, irmãos. Versículo 46 nos diz isso. Atos capítulo 2, versículo 46 nos diz aí: diariamente perseveravam unânimes no templo. A minha segunda mãe acabou de entrar na live, a irmã Áurea. Deus abençoe minha mãezona. Fiquei emocionado agora. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Que tremendo! Que maravilhoso! Percebam aqui, irmãos, eu não estou afirmando que nos lares não havia oração quando esses crentes se reuniam. Eu não estou dizendo, irmãos, não estou afirmando que nós não devemos orar quando nós nos reunimos. O que eu estou dizendo aqui, irmãos, o que eu desejo que fique claro, e por favor me compreenda, é que ao se reunirem diariamente nas casas para comer, os cristãos, irmãos, eles não promoviam, escute e entenda com muito respeito, eles não promoviam movimentos extras, aqueles adotados pela igreja. Eles não se reuniam para dizer: e aí, tu concorda com o pastor? O que é que tu acha do que ele disse? Não, porque a sua igreja é muito fria. Olha, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, já que na sua igreja não tem. Olha, eles não se reuniam, irmãos, para procurar apontar as falhas de alguns. Eles não se reuniam fazendo grupinhos. Eles não se reuniam na intenção de projetar algo para sabotar o que a liderança planejava fazer. Eles não se reuniam para promoção pessoal, não. Eles se reuniam, irmãos,
Repare o versículo de número 42 de Atos 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Ceia, celebração, culto coletivo, união dos irmãos, unidade, coletividade. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Percebem? Era assim que acontecia. Escute, por favor. Permita-me, por favor, colocar isto. A ação do Espírito Santo na vida de um salvo, irmãos. A ação do Espírito Santo no seio da igreja conduz o salvo, o eleito, o vocacionado, irmãos, ao interesse em aprender da palavra de Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, irmãos, a ação do Espírito Santo, irmãos, conduz o crente ao amor pelos irmãos. É isso que a Bíblia ensina, irmãos. E é dessa forma que nós resistimos aos falsos mestres e aos seus ensinos. Por último, para concluir, repare ainda o verso 42. Versículo 42 de Atos capítulo 2. Perceba, diácono Luciano, juntamente comigo. Estamos juntos. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos. Crentes cheios do Espírito Santo. Gente cheia do Espírito. Mestres cheios do Espírito. É gente que ora. Ora com fervor e em constância. São constantes. A igreja de Jerusalém não apenas possuía, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, não apenas possuía uma boa teologia da oração. Essa igreja, irmãos, praticava a oração. Era efetiva em suas orações. A igreja que possui a prática da oração, irmãos, é uma igreja que depende de Deus. Uma igreja que pratica a oração. É uma igreja que afirma que não depende de seus próprios recursos. Ela depende de Deus. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Versículo 14. A Bíblia diz que naquela igreja todos, unanimemente, perseveravam em oração. No capítulo de número 3, irmãos, a Santa e Sagrada Escritura nos diz no verso 1 que os líderes da igreja possuíam o costume de orar. No capítulo de número 4, irmãos, versículo de número 31, a Sagrada Escritura nos diz, irmãos, que a igreja sob perseguição, essa igreja orava, e essa igreja buscou a Deus, e sabe o que foi que aconteceu? Enquanto a igreja orava, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. No capítulo de número 6, no versículo de número 4, os apóstolos, os líderes da igreja, irmãos, eles entenderam que a sua maior prioridade era oração e a palavra de Deus. No capítulo de número 9, versículo 11, o primeiro sinal, irmãos, que Deus deu ao profeta Ananias sobre a conversão de Paulo, sabe qual foi? Vai lá, Ananias, ora por Paulo, sabe por quê? Ele está orando. No capítulo de número 12, no versículo de número 5, Pedro está preso. Mas sabe de uma coisa? A igreja, irmão, está em oração incessante em favor de Pedro. E miraculosamente Pedro é solto daquela prisão por um anjo que ali aparece.
No capítulo de número 13, irmãos, do verso 1 ao verso 3, a igreja de Antioquia ora a Deus, e Deus abre as portas para missões mundiais. E sabe, o Espírito Santo, irmãos, enquanto a igreja ora, o Espírito Santo diz assim: separai-me Barnabé e Saulo. No capítulo de número 16, no versículo de número 25, Paulo e Silas estão presos. E sabe o que é que acontece? Eles oram a Deus naquela prisão. E quando eles oram e cantam ao Senhor, os alicerces daquele lugar são estremecidos pelo poder de Deus. As portas são abertas, as cadeias são quebradas. E dá-se então início à missão, irmãos, na Europa, para a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque a igreja ora. No capítulo de número 20 de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 36, Paulo ora. E Paulo ora com os presbíteros da igreja de Éfeso na praia. E ele diz que eles cuidem da igreja. No capítulo de número 28, está se encerrando o livro de Atos dos Apóstolos. E sabe de uma coisa? Aleluia. Paulo ora pelos enfermos da ilha de Malta. E a Bíblia diz: ali houve cura por conta da oração. Sabe, irmãos, diante de tudo que foi exposto, eu preciso fazer-lhes as seguintes perguntas. Preciso fazer-lhes as seguintes indagações, e permitam-me fazê-las. Quais são as evidências de que estamos cheios do Espírito Santo? Quais são as evidências que nós temos o Espírito Santo em nós? Quais são as evidências de que aqueles que se dizem mestres? Quais são as evidências de que aqueles que se dizem profetas? Quais são as evidências daqueles que dizem que são enviados por Deus? Quais são as evidências, irmãos, de que eles de fato são pessoas enviadas e cheias do Espírito Santo de Deus? Quais são as evidências? Por último, irmãos, devo perguntar: participamos nós, irmãos, da vida de oração coletiva da igreja local? Somos partes integrantes, irmãos, da coletividade da igreja local? Temos compromisso, irmãos, com Deus e com os nossos irmãos? Atos capítulo 2, versículo 42. A Sagrada Escritura nos diz assim: a igreja em Jerusalém perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém. Amado Senhor, em nome de Jesus Cristo, não a nós, mas ao Teu nome toda glória, ao Teu nome, só ao Teu nome o louvor, ao Teu nome, só ao Teu nome a exaltação. Meu Deus, nos ajuda, tenha misericórdia de nós, para que possamos compreender, Senhor, quem são aqueles que batem à nossa porta, para que saibamos, meu Senhor, distinguir, ver, enxergar as características de alguém verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Ó Deus, e que nós venhamos aplicar o que ouvimos à nossa própria vida, que nós venhamos a ser compromissados, meu Deus, em busca, na perseverança de buscarmos conhecimento do Senhor, que estejamos, Senhor, comprometidos a perseverar na comunhão,
que estejamos comprometidos em, Senhor, a perseverar na oração, e que tua boa mão esteja sobre nós, conduzindo-nos a sermos servos, apenas servos, mas que não permitamos, Senhor, que na nossa casa, no seio da nossa família, na nossa igreja, se infiltrem aqueles que são braço de Satanás, instrumentos do diabo, para desfazer aquilo que o Senhor tem feito, para trazer desordem aquilo que o Senhor tem posto em ordem. Seja a tua graça sobre nós, nos dando inteligência, consciência e sobriedade, para que possamos suportar e entender estas coisas, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quero louvar a Deus pela sua vida. Quero bendizer ao nome do Senhor, porque Ele tem sido maravilhoso para conosco. Agradeço a todos vocês que estiveram junto conosco mais uma vez. Bendigo ao nome do Senhor por todos os irmãos, como eu disse, pela irmã Áurea, que eu vi aparecer aqui, a irmã Analice, o irmão Dedé. Muito obrigado pela vida de vocês, eu fico muito feliz, tenho dito isso, por vocês estarem junto conosco. Obrigado por cada irmão, por cada irmã, meu sogro, meus cunhados. A Deus por ter sido tão bondoso para conosco, como esta igreja, em nome santo de Jesus Cristo. Vamos bendizer ao nome do Senhor com o tríplice amém, e em seguida eu vou estar impetrando a bênção dos apóstolos. Quero somente dizer para você que quarta-feira nós estaremos reunidos mais uma vez às 19h30 para exaltar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Amém, amém, amém. Que a irresistível graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno, bendito e glorioso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Um abraço ao irmão Joca, que sempre também está conosco, faz parte da família do irmão Oswaldo Júnior. Deus abençoe as vossas vidas, em nome de Jesus Cristo, e até quarta-feira, às 19h30. Obrigado ao presbítero Ebenezer pela reflexão de hoje pela manhã. Deus abençoe, varão, a sua vida, foi maravilhosa.